Olá, mais uma vez, bem-vindo a um Pode Tudo by Sayá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada novamente, como a gente sempre fala. Não importa o horário, o importante é você estar aqui com a gente e curtir todos esses episódios e os assuntos interessantes e importantes que temos trazido aqui para as famílias e para os educadores. Não é, Mar? Sim, sim. Hoje nós vamos aprender bastante. Isso aí. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Isso aí. Bom, hoje, né, não pode ser diferente, mas com certeza a gente aprimorando e melhorando cada vez mais. A gente vai dar continuidade a um assunto que a gente tem tratado aqui nos outros episódios. É como se fosse uma sequência, né, dentro da reflexão que nós temos feito em relação às crianças, aos jovens, ao uso das telas, às distrações, né, a era das distrações que nós falamos também no último episódio. E hoje, não muito diferente disso, a gente vai falar aqui sobre a questão do autoconhecimento. Mas a introdução do tema você faz daqui a pouquinho, Mar? Posso fazer. Vou apresentar a nossa convidada. Sim. Uma pessoa queridíssima, muito alto astral, daqui da rede do Sayá dos colégios. Ela é professora do projeto de vida e empreendedorismo do Colégio Agostiniano São José. É psicóloga clínica, pós-graduada em pedagogia empresarial e em gestão de pessoas, e coach pelo PCC, que é Professional Certified Coach, pela ICF, que é a Federação International e Coaching, e além disso é empreendedora também no ramo de treinamento e desenvolvimento, no foco de desenvolvimento de líderes. Nós estamos aqui hoje recebendo com muita honra, com muito orgulho, muito obrigada, Solange Tahira. Bem-vinda ao Pode Tudo by Sayá. Muito obrigada. Olá, Débora. Olá, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que prazer é nosso. Um bate-papo bom. Bom, vai ser maravilhoso, enriquecedor com certeza. Não tenho a menor dúvida que nós vamos aprender muito, né, Débora? Nossa. Aliás, se tem uma coisa que eu digo que o Pode Tudo by Sayá e o Pode Tudo traz pra gente, é muito aprendizado, é muita divisão, né, de compartilhamento, né? Então isso é muito rico. Obrigada, Solange. Imagina. Qual que é o tema que a gente vai então desenvolver hoje, amor? Então, hoje a gente vai abordar um tema que nós consideramos essencial para a formação dos nossos jovens, né? Que é a importância do autoconhecimento. E o quanto isso impacta no futuro deles, né? Para quem não sabe, a BNCC prevê que as escolas devem trabalhar no ensino médio o chamado projeto de vida. Em algumas escolas é uma disciplina, em outras é um componente curricular. Mas seja como for, o objetivo é o que o estudante possa imaginar, planejar e construir seu futuro. E para isso é muito necessário o autoconhecimento. Então, como já foi abordado em outros episódios aqui, né, nosso terceiro Um Pode Tudo by Sayá, vemos muitos jovens apáticos, entediados, distraídos, né? E vemos famílias com muitas dificuldades de lidar com isso e motivar seus filhos. Então, o objetivo nosso hoje, neste episódio, é esclarecer vocês sobre a importância do autoconhecimento para podermos traçar projetos de vida que vão ao encontro do que realmente queremos, né, Dé? Exatamente. Solange, me fala tudo e me conta, então, sobre, para a gente começar esse raciocínio, né? A importância do autoconhecimento hoje em dia para esses jovens. Bom, Débora, eu diria assim, a importância do autoconhecimento, assim, de forma geral. É claro que hoje o nosso foco são os jovens. Mas se a gente for pensar na palavra conhecimento, então você como professora, você como médico, tem a formação, tem a experiência. Se eu, por um acaso, quiser ser professora de inglês ou médica, vou me formar, vou estudar, mas quando estivermos lado a lado, o seu conhecimento como professor, o seu conhecimento como médico e o meu como médico ou professora vai ser diferente. Por quê? Porque o know-how, a experiência, a vivência, tudo isso vai gerar um distanciamento significativo, um distanciamento positivo. Claro. Então, é esse mesmo raciocínio direcionado ao autoconhecimento. Então, aqui eu fiz um exemplo de conhecimento profissional. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, é o conhecimento de si. Então, quem é você?
Quem é você hoje? O que você gosta, o que você não gosta? Quais são suas qualidades? Quais são os seus pontos de atenção? Como foi sua história, sua vida até agora? O que você quer para o seu futuro? Então, quando a gente fala de autoconhecimento do jovem, se eu sentar com alguns adultos e fazer essas perguntas, talvez as respostas elas não venham de imediato. A pessoa está vivendo aqui e agora, mas às vezes é necessário resignificar alguma coisa que ficou lá atrás, que ficou uma mágoa, uma tristeza, uma grande adversidade, que mesmo sem perceber, hoje o impede de seguir em frente e realizar exatamente o que ele quer. Então, quando você fala assim para mim, Débora, qual a importância do autoconhecimento? Eu sou suspeita para falar, né? Porque como psicóloga, mas eu acho que é um divisor de águas você ter autoconhecimento. Porque se você pratica isso e você contextualiza em várias áreas da sua vida, você está um passinho à frente. Então, de novo, vamos dar um exemplo profissional. Se você está lá numa grande reunião, você está num momento super importante, significativo, você está nervoso, você está ansiosa, você está preocupada, envolve negociação com dinheiro, com recurso, uma série de coisas. Se você tem o mínimo de autoconhecimento, você administra um pouco melhor essa situação. Estou muito nervoso, estou muito nervosa, o que eu tenho que fazer? Você vai ter um repertóriozinho, você vai ter um checklistzinho e vai tentar praticar isso antes, né? Então, isso é ter autoconhecimento. Então, quando eu falo para o jovem, muitas vezes na sala de aula a gente faz alguns exercícios e eu quero saber sobre as qualidades, sobre os pontos de atenção, o que quer, o que não quer. E aí eu estruturo os exercícios, as aulas, e quando o jovem se vê de frente dessas perguntas, qual o seu ponto forte? Qual uma oportunidade que você está perdendo? O que você tem que melhorar? Eles viram para mim e eu não sei, eu não sei. Eu falei, então, precisa saber. E nas nossas aulas, a gente vai exercitar para que isso aconteça, né? Então, o autoconhecimento é uma coisa que, na minha opinião, é um processo constante em evolução. A gente sempre vai estar aprendendo. Aquela pessoa que achar, ou pessoalmente, profissionalmente, que já aprendeu tudo, que já sabe tudo, talvez indica aí que ele precisa aprender até um pouquinho mais. Com certeza. Né? E para o jovem, em essencial, e pode ser um grande divisor de água. E no caso, você, dentro da sala de aula, você realmente sente dificuldade nos alunos para que eles falam sobre eles mesmos? Sim, uma grande dificuldade por uma série de coisas. Porque muitas vezes as respostas não vêm, porque eu faço perguntas, eu instigo a curiosidade deles em relação a eles, não os outros. Aí, muitas vezes, não falam, porque qual é a principal preocupação? Eu vou me expor? Eu vou falar? A preocupação é com a opinião dos outros. Então, num primeiro momento, eles ficam muito quietinhos, eles não se posicionam. Aí, eu já faço o gancho, falo, gente, aqui é projeto de vida, a gente tem que se preparar para o futuro. No futuro, vocês vão fazer entrevistas, vocês vão participar de processos seletivos. No vestibular, tem a parte de dinâmica de grupo. Então, vamos treinar? Porque aqui com a Pro é para treinar. Não tem nota, não tem prova, então vamos treinar. Só que isso eu falo o ano inteirinho. E aí, devagarzinho, eles vão indo, devagarzinho, eles vão se posicionando. Então, já tem essa questão de não falar, porque não tem a resposta imediata. E, muitas vezes, ele pergunta para o amigo. Quando eu dou algum exercício, faço alguma coisa que ele tem que responder sobre esse, eles começam a conversar entre eles. Eu falo, parou. Não é para perguntar pro amiguinho, não. É a resposta do amigo que você vai colocar no seu, né? Mas eu não sei, prof. Falei, mas vai saber. Aí eu falo, a gente precisa entrar em contato com essas perguntas. As respostas não serão imediatas, mas você tem que passar por esse processo. Você tem que experimentar, né? Sim. Então, tem essa questão. É muito curioso você falar isso, porque, veja, falar sobre si é difícil, né? Difícil pro adulto. É isso. Então, eu fico imaginando o jovem, né? Que você está dizendo, o amigo. Se meu amigo fala que gosta de futebol, então eu também vou falar. Não é? Porque ele quer ser igual, pra ninguém. Então, se for tirar sarro... Aí eu falo, parou. Menos... Não é o amigo que vai responder. Sim. E muitas vezes, diante de alguns exercícios, eu falo, é individual. É você refletindo em cada pergunta e cada coisa que eu estou perguntando. É individual. Mas eu tenho que repetir várias vezes, porque eles vão nos amigos. Imagino. Eles vão nos amigos. Porque se eu perguntar aqui para você, Débora, Marcelo, me fala um pouquinho de você. A tendência do ser humano
é tentar falar, às vezes, de um ponto de atenção. Não vai começar de cara com uma qualidade. Ah, é? Não é? Nunca parei para pensar isso, sabia? Define você, Débora. Me fala de você em 30 segundos. Nossa, que difícil. O que você vai falar? Ah, eu vou dizer que eu sou uma pessoa um pouco ousada, eu acho. Acho que sou um pouco ousada, porque eu gosto de encarar desafios, assim. Mas olha que interessante, quando você fala assim, um pouco ousada. Como se fosse uma coisa... Sim, é. Eu não, tinha que fazer, não eu falo sou com aquela ousada. certeza, né? Eu sou ousada. Você não falou com um tom assim, super positivo. Você falou um pouco cauteloso, você percebe? Isso, cauteloso. Então, às vezes, as pessoas têm uma tendência de acabar falando de um ponto negativo. E para o jovem não é difícil. Não é difícil, não. Usei a palavra errada. Não é diferente. Solange, você também clinica? Sim. E você percebe essa diferença, por exemplo? Com certeza, a Débora respondeu para suas perguntas agora sobre o autoconhecimento dela. Seria diferente se fossem 4 paredes, vocês num ambiente de consultório. É a mesma coisa que eu estou me achando aqui com o meu paciente, né? As intimidades que o paciente conta para mim, jamais contaria em grupo, jamais contaria num podcast. Então, como que você lida com isso na sala de aula? Porque você dizendo que o aluno tenta pegar a resposta do outro, e aí, às vezes você percebe que não, esse aqui precisa ser trabalhado de forma isolada, assim. Eu sou muito cuidadosa, porque assim, eu estou em sala de aula, mas eu sou psicóloga clínica e no atendimento clínico a gente levanta, a gente mexe, a gente cutuca e aflora muitas emoções. Só que quando eu estou no consultório, eu estou tratando do meu paciente. Então, eu tenho tempo, recursos, estratégias para isso. Então, as minhas intervenções na sala de aula, elas são muito cuidadosas. Então, às vezes, eu vejo materiais assim, sempre sondando o que tem em relação a isso, e eu vejo algumas dinâmicas que vão indo num nível de profundidade, de reflexão, que eu, como psicóloga, eu não faço. Porque qual é o risco, na minha opinião? Eu tenho que ser muito cuidadosa com isso. Eu tenho um tempo de aula. Eu não posso levantar, eu não posso cutucar, eu não posso despertar uma emoção profunda, muitas vezes difícil e dolorida, se eu não vou ter tempo para tratar, resgatar, cuidar e acolher aquele aluno. Entendi. Então, em sala de aula, eu tomo muito cuidado. Né? Então, eu já vi muitos materiais e eu falei, isso eu não faço. E por conta dessa questão. E eu trabalhei muitos anos como psicóloga escolar, né? Psicóloga educacional em escolas. E, na minha opinião, a psicologia escolar, a maior função dela é a prevenção. Então, a gente vê algumas coisas, orienta, intervém para prevenir aquilo não evoluir para um grande problema. E nesse processo de prevenção, a gente também tem um limite. Eu atendi o aluno 3, 4 vezes, no máximo. Se ali eu não conseguia ajustar o que eu queria, se eu não conseguia orientar da forma que eu queria, eu já chamava os pais e encaminhava para um diagnóstico, para um acompanhamento específico e pontual. Perfeito. Mas o bacana é, como o ambiente educacional é muito rico, a gente conseguia fazer muita coisa. Conseguia não. Qualquer escola, área da educação, tiver um bom profissional da área da psicologia, vai prevenir muita coisa. Vai eu fico muito aqui, problema. você contando, eu fico aqui imaginando, ai, que me dera se eu tivesse tido uma oportunidade dessa de ter uma disciplina de projeto de vida. Mas você sabe, Débora, que a minha reflexão é essa. Muita coisa que eu levo para a sala de aula, eu levo pensando. Como é que seria, pensando no sentido de que muita coisa do que eu falo para eles é o que eu gostaria de ouvir. Isso não é uma delícia? Quando eu era adolescente. Eu acho sensacional. Eu acho que quando eu era adolescente, se eu tivesse algumas oportunidades em relação à orientação, talvez alguns caminhos seriam diferentes. Sim. Mas também a gente tem que olhar para trás, claro, foi o que foi, vamos seguir em frente. Perfeito, Tinha que ser dessa forma, Concordo né? totalmente, mas é muito legal esse cuidado seu, né? Esse olhar de falar assim, eu queria contar para eles o que eu gostaria de ter né, vivido ou escutado. Então, e é muito interessante, muito sensível Débora, isso. eu gosto de fazer uma atividade de perguntas nos primeiros dias de aula, eu coloco eles todos em grupo, e aí eu organizo os grupos, que todo mundo fala com todo mundo, eu coloco um monte de perguntas, eles respondem entre eles,
Ele se conhece por perspectivas diferentes e os novos também é uma oportunidade de serem acolhidos, tal. Claro. Aí fiz lá toda aquela pergunta e resposta, tal. Aí chegou no final uma sala, isso foi acho que ano passado, não retrasado, não lembro. Aí eu falei, vocês querem me fazer alguma pergunta? Vocês têm alguma curiosidade? Uhum. Aí vem aquelas, né? Tem cachorro, tem gato, tem marido, tem filho, quantos filhos? Aí um aluno virou para mim e falou assim, qual é o seu objetivo com a gente? Olha, Ai, que fofo. lindo! Eu adorei. Oh, me emocionei com a Eu pergunta. adorei a pergunta dele. Aí eu falei um pouquinho disso que a gente está Sensacional. falando, que eu quero marcar, tal. E é uma graça que Nossa, pergunta boa. Qual é o seu demais. objetivo com a gente? Muito bom. Incrível. Solange, quando eu escolhi medicina, a gente... Às vezes os fatores que fazem a gente definir uma escolha profissional chega a ser até ingênuos, assim, né? Eu queria ter o poder que o médico tinha sobre a minha mãe, o meu pediatra. Eu achava poderoso demais esse faz aquilo para ele, né? No sentido de fazer o bem para o paciente e tal. Também, quando um cara se machucava no futebol, ia lá ver o joelho estava machucado e não estava. Então, foram fatores da infância que foram achando que aquilo, poxa, eu posso trabalhar com isso. E aí eu resolvi escolher medicina. E aí, antes de fazer algum teste vocacional, na época, nós estamos falando da década de 80, isso, né? Foi minha infância, da década de 80. E aí vieram os testes vocacionais. Eu estava no 3º ano do ensino primário, na época, 4º ano, começava a ter algumas perguntas, assim. E eu achava aqueles testes vocacionais muito forçados. Você quer escolher... Você gosta de colecionar selos, moedas antigas ou fungos? Eu falei, tem que ser fungos, né? Para biologia. Então, você forçava uma resposta para dar aquilo que você queria que fosse. No resultado né? final. E eu vendo as minhas filhas fazendo os testes agora, achei tão interessante que eu falei, e como é que é a prova? Como que é esses testes? Assim? Uma das perguntas é, onde eu gostaria de trabalhar? De home office, ou no ambiente de escritório, no ambiente corporativo? Eu falei, nossa, mas tantas profissões se encaixam, tanto no home office como no ambiente corporativo, a própria medicina. Eu posso trabalhar em home office, se eu for radiologista, por exemplo. Eu também posso trabalhar num ambiente corporativo, administrativo ou um hospital. Então, assim, eu achei interessante a forma de abordar o aluno em relação ao que ele gosta, o ambiente que ele gosta, e não importando só o que ele quer ser, mas o ambiente que ele gosta. Então, assim, qual é a importância desse autoconhecimento, né? Onde eu quero estar e como eu quero viver para definir uma profissão? É fundamental, porque ele precisa começar a entrar em contato, jovem, com essas preferências. Porque dentro das preferências que para ele é claro, ele pode olhar para fora e ver as possíveis profissões, né? Só que esse processo, ele é meio desafiador. Por quê? Porque o jovem, ele vem com uma ideia meio formatada já, de acordo com o ambiente que ele está inserido, né? Então, vou dar um exemplo, que dá dinheiro, que não dá. Então, eles me chamam, eu queria ser músico, eu queria fazer teatro, dança, mas não vai dar dinheiro, eu vou ser pobre. Então, às vezes, a minha orientação é com eles, baseada em que você está falando isso? Você pesquisou onde? Você falou com quem? Porque hoje, toda e qualquer profissão pode dar dinheiro, como pode não dar. Todo mundo conhece um engenheiro, um médico, um profissional qualificado que está fazendo Uber ou que fez Uber em algum momento, ou alguma outra profissão que não é aquela da qual ele se graduou, por uma série de adversidades da vida, né? Então, não é querendo menosprezar nenhuma atividade, mas que houve uma mudança, ou houve uma lacuna naquela carreira por conta de alguma coisa. Então, o jovem, começar a entrar em contato com o que ele gosta é fundamental. Só que precisa de ajuda. Então, eu vou fazer assim uma sugestão que eu acho. Às vezes, conversando com o jovem, como é para o seu pai, como é para sua mãe? Não, eles me deixam livre, eu posso escolher o que eu quero ou o que eu gosto. Só que, às vezes, a quantidade de opções ela é muito vasta. E, às vezes, deixar esse jovem muito solto, muito aleatório, sem o mínimo direcionamento, ele fica perdido.
É igual você pegar uma criança, coloca ela numa mega, super, hiper loja de brinquedos e fala assim para ela, escolhe. Pois é. Ela não tem condição de escolher. É muita opção. Ó, então pode ser esse eletrônico, esse aqui, esse aqui. Faz uma pré-seleção de uma meia dúzia e tenta ver. Então, eu acho que em relação à escolha profissional também, é um baita desafio que precisa de um apoio. Não é direcionar para decidir, porque quem decidir é o jovem. Mas tem que ter um apoio, tem que ter um sistema de suporte. O que eu vejo quando eu pergunto na sala, pessoal, o que vocês querem? Muitos querem medicina. Aí eu falo na sala de aula sempre, gente, medicina provavelmente é a carreira que a gente conhece desde sempre, porque quando nós estamos na barriga da nossa mãe, ela vai ao médico e a gente... Então, você nasceu pelas mãos de um médico e, periodicamente, você vai ao médico. Então, de uma certa forma, é uma profissão, uma carreira que você conhece desde sempre, né? E isso cria uma facilidade de escolha de informação. E as tantas outras que a gente nunca ouviu falar. Sim. Então, tem o fato da medicina ser conhecida, tem o fato da medicina ter esse status, esse valor reconhecido. Então, eles acham que vai se dar as perguntas, vai ser um médico. Eu falei, ok, eu não quero menosprezar a vocação de ninguém, mas eu preciso que vocês olhem as outras coisas. Vocês precisam ver. Aí eu faço um exercício lá com eles, disponibilizo o material, que tem 146, 48 profissões. Precisa dar uma olhadinha. Aí eu falo, gente, o que está aí é o básico, hein? É o básico. Tem muita coisa que vai surgir ainda que eu não sei nem dizer para vocês. Então, na hora da escolha... As novas, por conta do impacto da tecnologia. Sim. Então, muita coisa vai surgir. Então... Vocês têm que ter uma atitude de curiosidade, de interesse. E aí a família é fundamental também, né, em ajudar. Então, os colégios promovem as feiras. Então, eu fico semanas antes na sala de aula. Pessoal, aqui inscrição, tal site, tal dia, tal hora. Traz o pai, traz a mãe. E eu acho um barato, porque às vezes eu venho nas feiras e estou vendo lá o aluno com pai e mãe. Sim. Mas, infelizmente, é uma minoria, né? É uma minoria, né? Foi na feira, só não podia, fui viajar, tinha compromisso. Falei, Então, porque eu fico pensando, assim, de vez em quando lá em casa a gente conversa sobre isso. E até lembrando de mim, né? Quando eu fui decidir, prestar vestibular, o que eu queria e tal. Que, na verdade, eu sou tradutora e intérprete de formação. E tudo que eu queria... era saber o inglês, dominar o inglês para entender as letras do New Kids on the Block. Era a motivação, né? Entendeu? Era a minha motivação a priori, né? Então, vamos lá. Mas eu fico pensando assim, né? Será? Porque muitas vezes você pensa assim, será que eles não são muito novos e imaturos para decidir neste momento, né? Com seus 16, 17 anos. Então, o que me vem à mente aqui é que tipo de... como que eu vou chamar? Que tipo de prática ou de ferramenta poderia ser utilizado para facilitar para o jovem ter um maior conhecimento sobre determinadas profissões, para ter esse incentivo? Só antes de responder a sua pergunta, Débora, só concluir a do Marcelo, claro. Que eu acho assim, de uma certa forma, nessa busca de autoconhecimento, eu dou o exemplo meu, eu falo para eles, eu falo, eu sou muito feliz com a carreira que eu escolhi, eu dou aula, eu trabalho em clínica, eu trabalho com empreendedorismo, eu sou muito feliz, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Então, eu falo assim, eu nunca estaria numa carreira onde ficasse eu dentro de uma salinha, sozinha, interagindo e trabalhando lá só com o meu computador. Eu até posso fazer isso, mas num tempo reduzido da minha rotina. Tipo, 80% eu estou fazendo o que eu gosto e 20% disso. Então, eu dou o exemplo, olha... Eu sou assim, eu gosto disso, eu encontrei uma carreira onde eu possa fazer isso. Então, às vezes, eu dou os exemplos. Como é que é você? Você gosta de estar interagindo? Você gosta muito de estudar? Você gosta muito de focar? Você quer ir para uma área de estudo, de ciência? Ou você é muito do esporte? Você é muito do grupo? Você tem que... Então, eu vou dando esses exemplos mais práticos para ele começar a pensar. Porque, de novo, por conta do ambiente social, cultural, das influências das informações, às vezes, num primeiro momento, o que você quer ser? O que vocês vão escolher? Eu quero ser investidor. Eu quero trabalhar com investimento. Então, até por conta dessa coisa de rede social, né, muitos jovens, 20, 22 anos, falam do primeiro milhão. Não tem nada contra, bom para eles. Só que, às vezes, o jovem, ele pega essa informação e ele acha, eu quero trabalhar com investimento só. Tá. Então tá bom. Quer trabalhar com investimento? Mas o que exatamente? Não sei. Eu quero ser investidor.
Ou eu quero ser chefe. O que você vai ser? Eu quero ser chefe, quero Já mandar. quer começar sendo chefe. Já quer entrar na empresa. Cargo do quê? De chefe. Eu quero mandar. Quem eu falei, dera. então, mas para você mandar, você sabe que você tem que ter domínio do assunto para você liderar. Não, eu tenho que mandar, eles têm que executar. Oh, meu Deus. Então, eles têm algumas respostas, claro, né? Assim, no começo do ano, no decorrer do ano, a gente vai amadurecendo e tal. Então, a tentativa é desses exemplos, assim, mais práticos, né? E aí, vários exercícios que ajudam. Então, na sala de aula, eu acabo trabalhando inteligências múltiplas, perfis de personalidade, o que é essa personalidade, se adequaria mais a qual área, né? Esses testes, né? Na sala de aula, a gente não aplica nenhum teste. Eu explico para eles. Teste, tem que ter validação científica, tem que ter autorização dos pais, tem um custo para aplicar, para corrigir. O que nós vamos fazer na sala são exercícios para ampliar a sua reflexão, né? Então, vários desses exercícios é para trazer uma informação para eles, porque tem as perguntas, tem a somatória, chega num resultado, e eu sempre falo, esse exercício vai trazer uma informação. Essa informação, você verifica, faz sentido ou não? Se faz sentido, é mais um pontinho no seu autoconhecimento, né? Quando eu faço dinâmica de grupo, tem alguns que topam na hora, lideram e vão e fazem. Tem alguns que a gente sempre tem que estar encorajando, incluindo, ajudando. Então, tudo isso é sinais para que eles consigam lidar melhor. E aí você perguntou sobre as ferramentas ou práticas, né, que você pode sugerir aos alunos para que eles busquem. De repente você pensa que você gosta mais da área da saúde. O que você poderia fazer, então, para conhecer melhor e poder ter mais certeza, né, do que você quer ou não? Assim, eu falo muito para eles que é um processo e é tão importante quanto, né? Eu falo assim, ô lindos, você não vai acordar um dia assim, decidido o que você vai fazer, porque Papai do Céu vai olhar para você e falar, você é o cara, você vai fazer isso aí e você vai ser feliz na sua carreira. Não, em outras disciplinas, vocês não prestam atenção nas aulas, vocês não fazem exercícios, não tiram dúvida, não vai para recuperação. Não é um processo na aquisição de todo aquele conhecimento? Então, projeto de vida, escolha profissional, não é muito diferente. Se você quer escolher sua profissão, você tem alguns cuidados, você tem alguns passos a serem seguidos. E aí, durante algumas aulas, eu fico trabalhando isso com eles, né? Então, é fundamental autoconhecimento. Aí eu lembro, os exercícios que a gente fez. Assim, assado, é para te ajudar. Tem que visitar feiras, tem que olhar os arquivos que eu disponibilizo para eles, os arquivos com essas informações. Então, eu deixo para eles o que são todas essas profissões e qual a ocupação. Né? Então, eu explico, eu como psicóloga, é a minha formação, mas quais as ocupações eu posso ter? Eu sou psicóloga clínica, eu posso ser psicóloga hospitalar, eu posso ser psicóloga que está na área do RH, recursos humanos nas empresas, eu posso ir para a da publicidade. Então, dá essa opção para eles perceberem, eu falo, vocês têm que pesquisar. Vocês têm que sentar, vocês têm que procurar, vocês têm que ler. Mas é tão duro, né? Então, porque eles não querem fazer isso. É que também, será que a gente pode falar? Nós estávamos conversando sobre isso quando nós estávamos pensando no nosso roteiro de hoje. O Má falou assim para mim, a gente não pode generalizar uma geração, né? Porque a gente sabe que eles são muito imediatistas. Essa geração agora que está nessa fase de querer as coisas prontas, de querer já começar sendo chefe. Então, eles têm uma certa preguiça, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar assim, de ir atrás, né? Porque aí, Débora, me vem assim, quando você fala, quais são as ferramentas, os recursos, né? De forma estruturada na sala, eu dou passo a passo para eles, né? Esses exercícios todos. E falo muito que eles têm que buscar informação, não é opinião. Alguém fala, você tem cara de que vai mandar bem na área de publicidade. Não é opinião que você tem que pedir, é informação. Informação é conversando com o profissional, é buscando, é indo nas feiras e tal. Só que tem uma questão aí. Quando a gente fala de escolha profissional para o jovem, às vezes a gente tem que vir em 2 casinhas para trás. E não tem como a gente falar de maturidade. Porque a maturidade do jovem, ela é essencial para começar esse processo. Então, o que eu percebo hoje, um dos focos, né, do planejamento que a gente utiliza no São José, e eu falo para eles no primeiro dia de aula, eu vou ajudar vocês na escolha profissional, mas um dos objetivos principais é ajudar vocês a melhorar comportamento.
Eu falo no primeiro dia de aula. Eu não sei nem se eles entendem. Porque Pois primeiro dia de né? aula, eles estão achando tudo, né? E essa mudança de comportamento, quando eu falo, o meu objetivo principal é trabalhar a questão da autonomia. Porque autonomia e maturidade é fundamental. Se esse jovem ele está inserido num ambiente onde ele não tem desafio nenhum, onde ele tem tudo pronto, ele tem tudo do bom e do melhor, ele tem rápido, ele não espera nada, isso compromete essa autonomia, compromete essa maturidade e compromete o tempo de escolha profissional. Tá. Hoje, no São José, eu só dou a aula de projeto de vida empreendedor, mas teve um ano que eu fiquei também atendendo como psicóloga escolar para ajudá-los. Tá. Então, os atendimentos eram muito focados para ajudar nessa questão da escolha e qualquer outra situação pela questão da prevenção. E tinha alunos, estava no segundo semestre do terceiro ano, ainda estava perdido. Olha né? só. Então... Essa questão da escolha profissional nessa fase, embora eu também acho que às vezes é cedo, mas o mundo exige isso, sim, né? Sim. Também as pessoas acho que têm que entender que quando você escolhe essa profissão, qual seja ela qual for, dentro dessa profissão, a leque de tudo quanto ramificações que você possa vir a ser dentro daquela profissão. Então, e que isso, às vezes, você só vai definir lá no final da sua faculdade, quando definir isso, né? E, às vezes, através de oportunidades que surgem. Né? De estágio, assim, você quer dizer? Oportunidades que surgem. Você gosta de uma... Eu quero estudar esse tipo de doença, eu quero ser especialista nesse tipo de doença. Numa especialidade. Mas está quicando uma bola aqui sozinho de uma outra doença que está órfão. Eu vou me especializar. Talvez é uma oportunidade que está sendo dada, é uma porta que está sendo aberta para eu poder me tornar o especialista daquilo e ficar... Que ninguém está olhando para aquilo. Exatamente. Então, eu acho que... E acho que essa é uma questão do amadurecimento, de poder se adaptar, né, às escolhas. A sua escolha não é uma escolha fixa, rígida, eu entendo dessa forma. Né, perfeito, e eu falo isso muito para eles, essa escolha, mas isso é claro para eles. Sempre que eu pergunto, tem uma determinada aula que eu falo, é a escolha para a vida toda? Eles sabem que não. E às vezes, de novo, eu dou meu exemplo. Comecei como professora, fiz psicologia, hoje eu sou empreendedora, eu estou na minha 3ª carreira. Então, assim, escolher agora não significa que vai ser ad eterno para o resto da sua vida. Mas saber disso também não pode fazer com que você escolha de qualquer forma. Porque é um investimento de tempo, de estudo, de dinheiro dos pais de vocês, sim, que vão investir. Então, fazer um ano de publicidade, não gostei, aí faço mais 6 meses de nutrição, não gostei, faço mais 6 meses, acho que é odonto. Não dá para ter esse nível de descompromisso, né? Então, você pode sim, no decorrer da sua vida, mudar, mas... não pode ser irresponsável. Tem etapas, tem processos. É assim, Débora, quando a gente fala da maturidade, Marcelo, assim, é cedo. Eu, quando recebi essa proposta de fazer essa disciplina, eu falava assim para o coordenador da época, mas primeiro ano, né? E, não, a BNCC coloca no primeiro ano para ajudar na questão das escolhas. Eu ficava pensando... Então, nesse sentido, eu já estou super adaptada. Porque eu vim para o São José em 2020, na época da pandemia, mas eu estava já na área da corporativa e na área do empreendedorismo. A minha última turma foi em 2010. Eu estava há 10 anos fora da sala de aula. Então, eu fui me apropriando devagarzinho. Mas o que eu percebi? Essa imaturidade deles exige de nós, professores, pais, escola, os líderes, a gente tem que fazer ajustes, principalmente depois da pandemia. Então, é um novo aluno, é um novo jovem. Então, o que eu tento fazer na sala de aula é descontrair um pouquinho. Então, quando eu vou falar de autonomia, eu vou lá usar um exercício que ele tem que refletir uma série de coisas. Um exercício até que a Marjorie passou para mim, né? Um exercício super bacana, que eu falo assim, vocês precisam pensar nas perguntas desse exercício. Depois a gente soma os resultados, vamos ver que nível está a sua maturidade. Olha que legal. E aí as perguntas são... quando você tem algum problema, você tenta resolver ou você corre direto falar com seus pais? Quando você está com muita fome, você fica esperando, irritado com alguém para fazer ou você vai lá e cozinha?
quando com que frequência você ouve seus amigos dizerem que suas brincadeiras são infantis? É tudo nesse sentido. Que legal. Então, eles têm que parar, pensar, mas, claro, eles perguntam para o amigo, né? Tem que ter, né? Eles têm que parar e pensar, no finalzinho aparece lá um resultado, aí eles fazem a reflexão, eu tô ótimo, eu tô não sei o quê. Aqueles que estão na faixa vermelha, eu falo, eu não quero nem saber, não levanta a mão que eu não quero nem saber. Mas a dica da Pro é a seguinte, precisa correr atrás disso. E aí, o que eu percebo? Que quando a gente trabalha um assunto que não é fácil, a gente tem que descontrair. Aí terminou essa aula, o que eu faço? Um jogo da velha com eles. Esse ano eu fiz um jogo da velha. Dividi 2 equipes e eles fazem um jogo da velha em equipe, na lousa. 5 minutinhos finais de aula. Sim. E é claro que a equipe que é mais rápida ganha. Aí terminou a brincadeira, então, Lindy, seguinte. Aqui, quem foi mais rápido ganhou. Nesse exercício que a Pro trouxe para vocês, é o mesmo raciocínio. Todas essas perguntas, toda essa reflexão que vocês fizeram, corre atrás para melhorar. Quem fizer mais rápido, quem for mais rápido ao desenvolver essa autonomia, essa maturidade, vai estar com o pezinho lá na frente. Vai ser bom. Então, esses assuntos difíceis, que a gente sabe que é desconfortável, a gente tem que tentar trazer de um jeito diferente, palatável. Sim. Até na sua área, Marcela, a gente não sabe. Todo médico vai dizer, precisa dormir bem, precisa se alimentar bem, precisa fazer atividade física, precisa controlar o estresse. Como psicóloga, eu também falo isso, né? Sim. Mas, assim, na prática, quantas pessoas executam isso de forma periódica, constante, cedo? Não, é porque doeu aqui, é porque teve uma crise ali, é porque estourou um problema ali, aí você olha. Sim. Então, para o adulto fazer esses ajustes, essa coisa simples que eu vejo quando eu trabalho na área mais corporativa, essa coisa do sono, essa coisa do estresse, é uma coisa que assim, é sempre de segundo plano. E aí isso vai gerando uma consequência. A gente sabe que dormir é importante, mas aí eu estou falando com o público de adulto, de profissional, em grandes cargos nas empresas, e está protelando uma coisa tão importante. Então, você acha que eu falar para o adolescente, você precisa ser mais autônomo, você precisa cuidar do seu quarto, você precisa arrumar suas coisas, você tem que ter uma rotina de estudos. Se o adulto tem uma série de dificuldades para assimilar um monte de coisa, você acha que o jovem não vai ter? Então, mas aí... Você Tá. quer falar, amor? Eu queria... Pode falar. Eu estou querendo na base da adaptação das escolhas com autoconhecimento. A questão da... Você vê muito isso, às vezes... os adolescentes escolhendo profissões por serem, teoricamente, menos difíceis de serem aprovados numa universidade, ou a questão da barreira, o filtro do vestibular como algo que, no crivo de escolha deles, como algo importante e mudando a escolha deles. Assim. Entendeu a minha pergunta? Não, entendi, mas... nesse momento do primeiro ano, eu não avanço muito nessa área, viu, Marcelo? Porque como é um primeiro contato, e antes disso eu trabalho muito essa questão da maturidade, da autonomia, do autoconhecimento, eles ainda não chegaram nesse questionamento. Que nem no São José a gente tem orientadora do vestibular, né? Então, eu sei que no primeiro eles já podem marcar alguns atendimentos de orientação, mas no segundo e no terceiro, aí o interesse sobre as notas de corte, as universidades dentro do país, fora do país, aí isso vai amadurecendo no decorrer do ensino médio. Isso, para mim, não aparece ainda no ensino médio. Ele vai escolher tal curso, tal coisa, por questão de ser mais fácil, por corte, não. Ele ainda está tateando nesse mar de informações que ele nem sabe direito o que ele faz com isso, né? Então... E aí, assim, o que eu estou parando para pensar... Quando você diz, ele tem que ter uma certa responsabilidade quando ele vai escolher também, que ele tem que ter essa consciência e falar assim, olha, você não pode começar um curso e parar, começar outro e parar, né? Porque envolve uma série de coisas, inclusive questões financeiras. O que eu estou pensando aqui? O autoconhecimento, tamanha importância que vai impactar nesse jovem lá na vida adulta também, né? Quando ele tiver que enfrentar os obstáculos da vida.
Então, se é óbvio, a gente sabe que a vida acaba ensinando, porque a gente cai e levanta muito, né? Então, muitas vezes a gente aprende na dor. Mas se a gente tem a oportunidade de conhecer, eu falo, olha, se você for por esse caminho, você vai se conhecer melhor, como é o caso, né, com a disciplina. Então, o que eu quero, né, que você discorra pra gente, assim, a importância desse autoconhecimento para diminuir o impacto de como encarar os obstáculos da vida lá na frente. Vou dar um exemplo bem prático, Débora. Quando eu falo para eles em sala de aula, assim, tem um determinado período que eu trabalho muito a questão da tecnologia, da influência do celular, dos pontos positivos e negativos, tal. E tem um determinado momento da aula que eu falo assim, pessoal, o WhatsApp é um aplicativo de mensagem rápida, tá? Uhum. Então, eu vou dizer para vocês que, às vezes, no consultório com os próprios pacientes, eu vejo entre os jovens, resolver problema sério não é pelo aplicativo, não é pelo WhatsApp que você manda recado e textão. Se você mora com a pessoa na mesma casa, você tem que sentar e conversar com ela, você tem que buscar o olho no olho. Então, esse nível quando a gente fala autoconhecimento, no nível de profundidade para o adulto, para o jovem, mas às vezes é uma coisinha básica. Sim. Eu falo para eles o seguinte, coisa importante, com o seu amigo, com a família, com alguma coisa, não vai no aplicativo. Uhum. Senta, olha no olho e conversa. Aí um aluno falou assim, mas você sabe que é mais fácil ir pelo aplicativo. Eu falei, eu sei que é mais fácil ir pelo aplicativo, mas aí eu te pergunto, é o melhor? O que vai ser melhor para você? Porque se você lidar bem com o aplicativo, ok, mas se você também lidar bem com o presencial, você está de novo um passinho na frente. Então, eu falo muito isso para ele. O que é mais fácil, o que é melhor? Então, eu estou trabalhando o autoconhecimento. Eu estou mostrando para ele que essa dificuldade que ele tem que treinar. Da mesma forma, quando eu divido o grupo. Uhum. Eu falo assim, vamos fazer uma atividade. Eu quero quartetos, eu quero 5 grupos, eu quero não sei o quê. Aí fica um olhando para a cara do outro. Vamos, gente, vamos. E eu vou falar, se eu quero 4, 3 não é 4 e 7 não é 4. Eu quero 4. Aí fica todo mundo parado, um olhando para a cara do outro. Aí tem sala que se movimenta rapidinho, tal, se mexe as carteiras. Aí tem outros que falam assim, Sol, divide aí. Divide aí você. Eu falei, eu posso dividir. É mais fácil. Mas é o melhor para vocês? Então, o tempo todo, você tem que trazer isso de uma forma muito tátil, né? Para que eles simples, para que eles entendam. Simples. Uhum. Eu posso até fazer, mas é o melhor? Não, aí divide sala. Aí outra coisa eu falo sempre para eles. Pessoal, vamos dividir em grupo. Lindos. Procura. Eu sei que é uma tendência natural do ser humano. A gente vai conversar com quem a gente gosta mais, com quem a gente tem mais afinidade. Vamos tentar fazer o grupo hoje com uma pessoa que você não tem tanto contato, que você não conversa tanto. Toda vez que eu vou dividir grupo, eu falo isso para eles. Eles não Toda querem, vez. Né? Eles não querem, mas a gente tem que falar. Claro. Aí um dia estamos lá na biblioteca, que tem as mesas em círculo, a galerinha já se juntou. Vamos, gente, pessoas diferentes, vamos, esforço, coragem que vamos. Eu falando com eles, aí eu vi que levantou e se direcionou para outro grupo. Aí os 3 falavam assim, não, fica aqui. Eu falava, não, lindo, vai para outro grupo. A Pro confia em você, vai. E os meninos, não, fica aqui, senta aqui, fica aqui. Não, lindo, vai que a Pro confia. E ele foi. Aí, encorajou. Mas você percebe? Olha que coisinha boba e coisinha simples. Os amigos queriam ele perto. E eu fiquei lá, vamos, lindo, coragem, Pro confia em você. E foi. É uma brincadeira, uma coisa super simples. Mas é aí que a gente tem que trabalhar. Então, e aí, assim, eu tô aqui pensando, por que então essa disciplina não vai também pro 2º e 3º ano, gente? Ela é muito importante. No 1º ano, eu vou dizer pra você, Débora, é um parto, né? Porque assim, como não tem nota e não tem prova, eles acham que é aula livre. É aula livre, bate-papo. Eles acham. Então, resgatar eles e trazer essa importância é um desafio, né? Não é fácil. Só que a gente vai conquistando isso aos poucos. E no final do ano, às vezes eu gosto de fazer uma retrospectiva de como foi, boto foto, boto vídeo. Fala, então, lindos, minha última aula, agora eu só vejo vocês nos corredores. Não tem projeto de vida ano que vem, no 2º ano? Falei, não tem. Aí, tipo assim, né? Aí eu dou risada. Falei assim, agora só encontro vocês nos corredores, né?
Então, E é engraçado porque eu encontro os alunos do 2º, 3º ano, assim, andando pelo colégio de vez em quando. Aí eles brincam, Sol, que saudade da sua aula. Aí eu fico curiosa, você está com saudade, lindo? Do que você tem saudade? Às vezes eu pergunto, né? Então, mas é o período, é para o 1º ano. mas é uma judiação. Eu como mãe aqui, hein? Agora eu vou falar como mãe. Porque já que esse processo de amadurecimento e o autoconhecimento é um processo, precisaria passar pelos 3 anos. Eu já pensei nisso, porque até atendendo depois como psicóloga, quem está no 2º e no 3º, o nível de maturidade, o nível de discernimento vai mudando, se transformando significativamente, né? Então, eu sei que poderíamos atingir uma profundidade diferenciada, mas é assim. Mas assim. a gente sente. Estou aqui fazendo uma confissão de mãe. Bom, quer dar continuidade você? Às vezes, deixa eu fazer uma confissão aqui para você. Às vezes ele fala, você não me deixa falar. Tudo bem, fica tranquila. E aí, às vezes ele me cutuca. Então, fica tranquila, eu entro. Então, vamos dar Tá tudo bem. Então, assim, eu não quero abordar mais a questão da resiliência, né? No autoconhecimento desse aluno, na sua escolha, e também a resiliência da família em relação a isso, né? Como que a família precisa ser resiliente em relação a esse período de desafios que essa criança está se tornando um jovem e precisa tomar uma decisão. E como que você pode falar sobre essa questão da resiliência? Você fala de família, você quer dizer... Bom, quem vive com o jovem, sim, né? Independente de ser pai e mãe, as avós. Eu acho que a resiliência da família é um desafio no sentido de literalmente oferecer desafio. Porque o senso de proteção, acolhimento, ajuda, apoio, às vezes ele é exagerado. Tá. E às vezes essa família precisa ser mais resiliente no sentido de deixar-se virar um pouco, sabe? Deixar-se desafiar, deixar tentar... porque a maturidade, a criatividade, a resiliência... a capacidade de adaptação, as competências essenciais, elas virão a partir de uma necessidade. Sim. Elas virão a partir de uma dificuldade. Se o jovem não passa por nenhum tipo de desafio, se o jovem não passa por nenhum tipo de dificuldade, de adversidade, como é que ele lida? Então, a resiliência da família, eu acho que o ponto de reflexão é essa. É um acolhimento, é um apoio. Só que, às vezes, ele é exagerado, porque ele já está maduro, ele precisa se movimentar para novos desafios. Mas eu acho que isso também é confortável para a família, essa superproteção, essa... Mas não, é tão errado, prejudicial. É tão prejudicial. Sim. Eu vou dar um exemplo. Com certeza, eu só estou tentando justificar e dar essa resiliência... É também transformar os pais, né? É transformar os pais. Porque na sala de aula, que nos colégios da SAIA, assim, é diferenciado. A gente tem um apoio muito consistente. Mas chega pra gente, no sentido de algumas intervenções e posturas que você tem na sala de aula, o aluno leva de outro jeito. Então, quando vem pra gente, sim, é um contexto totalmente diferenciado. Peraí. Vamos dar uma olhadinha nas câmeras? Vamos abrir o áudio? Vamos ver se foi assim mesmo. Então, falta resiliência nesse sentido. Entendi. Né? E o jovem acaba ficando um pouco assim. As pessoas ficam um pouquinho individualistas no sentido, eu estou enfrentando uma situação de desafio e conflito, num primeiro momento eu me defendo, porque o problema é você, não sou eu. Não foi eu que fiz errado. Né? Então, essa resiliência do que a família vir questionando, condenando, apontando o dedo para esse professor, tenta sentar com esse aluno, com esse jovem e falar, o que aconteceu? O que você fez? O que é legal na sua atitude? O que poderia melhorar? O que foi legal na professora? O que não foi? Acolhe, trabalha, amadurece, discute, conversa. E depois pode trazer para a escola. Olha, escola, fiz isso com meu filho, mas ele traz isso. Isso faz sentido? Não faz? Abre para um campo de diálogo e crescimento. Nossa, isso é maravilhoso. Não é assim que acontece na prática. Seria o mundo ideal, Seria o mundo ideal, mas a gente tem que começar. Claro. Porque o jovem... Eu vou dar de novo um exemplo de sala de aula para vocês. Quando a gente está fazendo atividade em sala,
Tem alguns pontos, alguns temas que eu trabalho só no finalzinho do ano, porque eles não têm maturidade ainda no começo do ano. Então, tem alguns pontos que, por exemplo, trabalho em equipe. Eu trabalho nas últimas aulas do ano e lanço uns desafios assim, que eles têm que fazer em grupo grande. Tá. E aí eu mexo com a sala, mexo com cadeira, boto todo mundo em pé, eu faço uma bagunça. E aí eu trabalho antes. O que é um trabalho em equipe? Fala para mim. Aí eu falo, trabalho em grupo, vocês fazem a vida inteira no colégio. Só que sempre tem aquele que é mais responsável, aquele que é mais comprometido, que vai fazer, vai executar, e sempre tem o bracinho curto, não tem? Tem. Então, mas eu estou falando de trabalho em equipe, que é o que vocês vão precisar no futuro. Trabalho em equipe, o que as empresas vão querer contratar. Pessoas que sabem trabalhar em equipe. Fala aí para mim. Aí eles vão falando, vou pôr tudo na louça. Vou pôr tudo na louça, aí vamos ler junto, ler junto. Aí todo mundo lê junto. Aí fala, então agora nós vamos fazer um trabalho em equipe. Aí eu falo assim para eles, não é uma competição, é um trabalho em equipe, ok? Vamos ler. Eles repetem, aí eu brinco, vamos ler de novo, repete pro pro. Aí tudo, é um trabalho em equipe, repete pro pro, é um trabalho em equipe. Organizo a sala. Quando começa a atividade, qual é o primeiro passo? É cada um começar a fazer o seu. Aí falou, parou. O que está escrito aqui? Vocês falaram planejamento? Vocês falaram aqui acolhimento? Vocês falaram ouvir o outro? Aí eu vou resgatando o que eles disseram. Que legal. Para eles começarem a se apropriar. Então, assim, é um baita desafio, porque a gente está vendo o conceito e eu estou desafiando eles à prática. Sim. E aí, de novo, eu fecho o conceito. Mas o que acontece? Fez atividade, foi lá todo mundo individualista, aí eu parou, isso e aquilo, tal. Aí no final, quando tá quase terminando o desafio, aí outro dia uma fala assim, não, pronto, acabou, a gente já entendeu isso aí que você falou. Eu falei, o fato de ter entendido o que eu falei, não pode desmerecer o desempenho, eles estão concluindo a atividade, eu não vou parar. Aí ela, não fala, mas você vê nitidamente a decepção. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, essa percepção é um baita desafio. Então, o jovem hoje, ele é imediatista, mas ele é muito crítico. E o que me preocupa nessa criticidade é uma crítica imediata ao que você fez e falou, sem o mínimo de reflexão da postura dele. Sim. Isso me preocupa. Porque você pode ter certeza que se ele faz isso é porque ele tem aval. Aval de quem? Pois é. Da família. Né? Então, isso é preocupante. Então, quando eu lanço esses desafios de trabalho em equipe, aí, quando a gente faz uma atividade dessa, no final eu falo assim, que nota vocês se dariam de 1 a 5? 5? 5? 10? Eu falei, mas vocês têm certeza que vocês dariam? Pergunta para mim que nota eu daria para vocês. Então que nota você daria? Eu falei, eu daria uns 2,5. O quê? Isso é um absurdo. Aí eles ficam mega, super, hiper críticos. Que ok, eles são críticos. Mas aí eu tento mostrar, vocês não conversaram, vocês gritaram o tempo todo, aquilo que a gente colocou na lousa, vocês não fizeram. E para aceitar? Né? Pergunta para mim se eles aceitam. Alguns aceitam de boa, entende e tal, mas tem situações que não aceitam. Não é fácil. O erro não é nosso. Aí eu falei, gente, vocês não se ajudaram enquanto grupo, vocês acabaram se isolando. E eu falei que não era competição, era o grupo. Não, nós ajudamos sim. Já fala pra mim quem que não se ajudou. Que hora aí que foi? Quem que foi? Aí eles ficam me questionando. Quem que foi que não ajudou? Fala aí. Eu falo, gente... Eu tô de fora. É uma questão, né? Porque aí quando você fala, tem o aval dos pais, então, de certa forma, eles meio que abusam dentro da sala de aula, porque sabem que se acontecer alguma coisa, vai ter ali uma proteção, né, de casa, para dizer, não, meu filho tá certo, não foi bem assim, enfim, né? Mas não a gente vive numa realidade privilegiada, né, Débora? Não. Nós, na saia, a gente tem um apoio, assim, um suporte diferenciado. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que você acha que essa geração tem esse comportamento? A resposta, eu acho que cabe perfeitamente, de novo, na questão do autoconhecimento. Essa geração, como todas as outras, são criadas por quem?
pelos pais. Só que antes nós tínhamos figuras de referência muito sólidas. Um pai, uma mãe, um tio, uma madrinha, um vizinho que te visse na rua fazendo alguma coisa e ia trazer pro seu pai alguma coisa. Então nós tínhamos figuras de referência sólidas e concretas no ambiente familiar, que é o primeiro que o jovem entra em contato. Hoje, quem são as referências do jovem? Qualquer um que ele escolher no YouTube, no Instagram. Então, qualquer um. Então, aquele esportista lá, famoso, que atropelou e matou 2, é aquele cantor que arrasa, mas que é viciado em dependente químico, não sei o quê, é o outro cara lá, super famoso, porque vendeu não sei o quê, empreendedor de não sei o quê, mas que agride a mãe. Tá ao toque do dedo dele. Então, assim, qualquer um pode ser uma inspiração, se não tiver um certo controle, né? Mas o desafio maior sempre será dos pais que precisam assumir essa liderança de direcionamento, né? Então, de novo, vamos resgatar o autoconhecimento. Para esse pai e essa mãe que acolhe a queixa do filho e vem com 4 pedras na mão desafiar a escola, qual é o nível de autoconhecimento desse pai e dessa mãe? Pais, Qual dor não resolvida esse pai e essa mãe tem na história de vida deles que não foi resolvido e que, quando cria o próprio filho, não consegue fazer esse discernimento? Eu atendia muitos pais num período, então era muito aquela coisa, não tive isso, não tive aquilo, passei dificuldade assim, assado, meu filho não vai passar por isso. Só que ele saiu de um extremo e foi para o outro. Então, aí a minha pergunta, por que essa geração é assim? Né? Onde está esse autoconhecimento desses pais? Somados a uma série de outras coisas, né? Evolução da tecnologia, a pandemia. Essa geração ficou 2 anos trancada dentro do quarto, vendo e fazendo o que ele queria. E hoje é uma geração de TikTok, é uma geração que está conectada com coisas que, de uma certa forma, a gente fica pensando, né? É vazio, né? São coisas vazias. E aí, eu vou pegar um gancho aqui, ó, em relação a isso, né? Você falou do TikTok. Acabou de sair a notícia quentíssima, né? Que a Austrália proibiu o uso de redes sociais para adolescentes menores de 16 anos. Perfeito. Né? Então, assim, agora não tem escapatória. Os pais terão uma grande responsabilidade em relação a todas as ferramentas que eles vão ter ali para... Porque aí o repórter até estava escutando na CBN, disse assim, então, mas acontece que muitos pais, na hora de colocar a data de nascimento do filho, altera para que ele possa usar. Porque existem já alguns mecanismos, né, que você coloca lá a idade alterada para que ele possa utilizar aquela rede social. Será que isso é de fato uma tendência, vai virar para o mundo todo? Proibir? Não sei, você tem alguma ideia sobre isso? Eu não vou nem lembrar, eu vi um recorte de podcast que a pessoa falava assim, eu não vou lembrar. Hoje nós sabemos que o cigarro faz mal. Não é permitido o fumo em determinados ambientes. Sim. Hoje a bebida a gente sabe que faz mal. Não pode ser dada para o menor. Sim. Eu acredito que vai chegar um momento que vai ficar claro que o uso de internet até tal idade faz mal. Tá. Acho que era uma jornalista que eu estava vendo o corte. Então, acho que realmente é uma tendência. Entendi. Eu acho que as pesquisas, as informações, todo médico vai saber dizer, né, os malefícios de ficar assim o tempo todo. Então, aqui, coluna, sabe? A gente ouve problemas de coluna, a gente ouve miopia, a gente vê uma série de consequências. Assim, vamos falar português claro aqui. A gente aceita hoje o dia inteiro, todo mundo, da TV aberta aos influencers, falando de rede de apostas de jogos. Então, isso a gente sabe quanto faz mal. Está todo mundo aceitando isso. É assustador. Está todo mundo aceitando isso, achando normal. Isso é cigarro, isso é bebida alcoólica. Vício, isso é vício. Né? Vício e está todo mundo aceitando isso. De patrocinador de campeonato, em site de aposta de patrocinador de campeonato, é um absurdo. E, de novo, Marcelo, como é que a gente blinda? Como é que a gente cuida disso? É dentro de casa. Dentro de casa. Não tem jeito.
E aí... É na família, é nas referências, é dentro da escola que a gente blinda. Exatamente. E a questão, assim, né? Porque os pais também precisam, então, trabalhar o autoconhecimento deles. Mas sem dúvida. Então, quer dizer, não tem um prazo de validade para isso na vida, né? Não. A gente, a qualquer momento, que você falou desde o começo, a gente vai ali o tempo todo, em algum momento da vida a gente tem que voltar. Não tem limite para o despertar, Débora. Não tem limite para o despertar. Não tem hora. Qualquer hora a gente pode estar começando a aprender. Com certeza. É a questão, assim, né? Você me falando desse comportamento dos alunos na sala de aula e a gente fazendo gancho com os pais. Mas, assim, é lindo. Eles são lindos. Deixa eu falar. Não, com certeza, tem né? Muita o coisa... que é da escola sem os alunos, né? Tem muita coisa bacana. Tem um nível de discernimento. Às vezes, tem que falar das coisas positivas, né? Porque eles são criados dentro de uma estrutura, de uma filosofia que tem coisas no dia a dia que me encanta, assim. É legal. Então, às vezes a gente está fazendo um debate, já teve situações quando o aluno é crítico, assim, dessa forma, o outro vem e fala na cara dura, você que está errada, isso que é um absurdo. Você não... Então, tem essa coisa também do aspecto positivo que é muito bacana, né? Essa iniciativa, esse atrevimento, essa educação. Eu acho um barato. Então, o aluno... chega numa segunda-feira e fala assim, tudo bem, Pro? Como é que foi esse fim de semana? Tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Né? Mas Solange, me fala uma coisa. É uma graça. Não, eles você são... tá passando dia de prova, você tá passando lista para assinar, você escuta, obrigado, Pro, obrigado, Pro, obrigado, Pro. É um detalhe, mas é muito fofo. Mas é fofo, porque a gente tá a gente sabe que tem ambientes que o professor é agredido. Então você está lá assinando ali, ele está assinando ali, está agradecendo. Eu acho que nós estamos, de fato, numa realidade muito diferente, assim, né? Temos esse privilégio, mas ainda assim, que você fala que está construindo, que algumas atividades só dá no final do ano e tal. Quando você fala para esse cara, né? Olha, você precisa pensar no seu projeto de vida. E às vezes ele não consegue alcançar aquilo que você está pedindo. Ele não consegue entender o que você está solicitando. Você acha que isso tem a ver com uma necessidade dele ter de você... não literalmente, mas metaforicamente dar um chacoalhão e falar, olha, a realidade não é assim. Então, aquele tal do choque de realidade... Eu falo. Né? Na aula eu tenho que falar. Você usa isso. O tempo todo. Porque, por exemplo, tem algumas atividades que eles fazem, mas escolhe alguém para apresentar. Vai vir aqui na frente. Não quer vir ninguém. Pode falar daqui? Eu falei, não. Tem que vir aqui na frente. Então, eu falo, no futuro... Toda e qualquer empresa, quando você for para um estágio, quando você for fazer um processo seletivo para alguma grupo ou trabalho da faculdade, vai ter processos seletivos. O básico de um processo seletivo é você se apresentar, é você falar de si. Quem é a melhor pessoa para falar de você? Aí alguns falam, minha mãe. Então, mas aí eu falo assim, quem é a melhor pessoa para falar de você? Você. Então, vem aqui. Às vezes é uma coisa muito simples. É uma pergunta muito simples, que ele tem que dar uma resposta muito simples. Vem aqui na frente, fala para a Pro. Aí, de novo, eu falo, é treino, gente. Aqui na nossa aula é para treinar, porque no futuro vocês vão precisar. Então, esse choque, eu fico cutucando o tempo todo. Aí eu faço uma pergunta. Quem precisa de um voluntário? Aí ninguém ia vir. Vou dizer para vocês, nos processos seletivos para as empresas, iniciativa é fundamental. Porque eu trabalhei muito com processo seletivo em programas de trainee. Sim. Aí eu conto para eles, falei, gente, imagina uma sala com 30 pessoas, a gente vai fazer uma pergunta de apresentação, eu fico com o cronômetro na mão, a pessoa tem 1 minuto para falar. Quando está acabando, eu faço assim, falta tantos segundos. Então, eu vou trazendo as coisas de realidade, até por conta das outras atividades que eu tenho, para dar uma chacoalhada neles. Entendi. Então, de fato, você enxerga que o aluno, por ter essa proteção, né, dessa família, termos esse estilo de parental, até que a gente até comentou isso no outro episódio também. Então, esse choque de realidade é uma coisa básica, fundamental, né? Para trazê-los para... E até para se imaginar numa situação dessa, né? Eu acho doses cavalares de realidade. Quando a família conduz determinadas situações, protegendo, acolhendo, acho que dá um passinho para trás e pensa assim, como é que seria no mundo real?
Como é que seria na faculdade, num estágio, construindo a carreira, diante desse desafio? Não ia ter que se virar sozinho? Sim. Não ia ter que dar os primeiros passos? Porque o risco é, não consigo, então eu recuo, não consigo mesmo. Você sabe que às vezes eu fico pensando, eu tô fazendo um link agora, eu escutei uma história tão linda ontem, de uma moça de Fortaleza que perdeu os pais, perdeu a mãe quando ela era mais novinha e o pai quando ela já era praticamente uma adulta, mas foi quando ela decidiu vir se especializar em São Paulo, né, estudar aqui. E, gente, essa menina chegou, ela falou, de lá de Fortaleza, que é uma cidade, não de Fortaleza exatamente, mas 400 quilômetros distante, e chegar em São Paulo, ela falou, eu não sabia nem para que lado que eu ia, né, perdida. E ela é da USP, ela mora lá, ela está fazendo doutorado, sabe? Então eu fico olhando, escutando a história dela, eu falei, gente, quantos desafios que essa moça enfrentou e enfrenta. Mas olha onde ela chegou. Que coisa linda, né? Então, de vez em quando, será que não vale a pena, né? Esse choque de realidade, assim, de chamar, vem aqui, ó, vamos escutar aqui Acorda uma pra história, vida. né? Sempre vale a pena. E assim, o simples, às vezes, Débora, Marcelo, o simples e o real. Eu já atendi muitos pais, tinha uma época que fazia muito atendimento. Isso independe de formação. Às vezes eu atendia pais que tinham pouca instrução, tinham um vocabulário mais restrito, alguns erros de vocabulário na hora de falar alguma palavra. Mas você via que o filho estava sendo muito bem criado. Sim. E às vezes só queria validar. Então eu falava assim, então, professora, eu penso que tem que ser assim, 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 assado, né? Porque quando eu era pequena, com o meu pai, com a minha mãe, a gente fazia assim, porque não é o certo. Aí eu validava, perfeito, é isso aí. Pouquíssima instrução, Olha pouca só. formação, mas um bom senso e uma experiência de vida que era incrível, que era sensacional, né? Maravilhoso. Então, né? às vezes, a nossa molecada precisa, assim, de realidade, assim, realidade. Um outro exemplo, quando a gente trabalha em equipe, que eu começo a pontuar algumas falhas, olha, precisa melhorar nisso. Ah, Sol, mas o seu exemplo é muito ruim. Porque você... Então, a crítica em relação à atividade proposta. Eu falei, então, mas na vida, na carreira, você não vai escolher os seus desafios. Pois é. Você tem que aprender a lidar com isso. Exato. E aí continua argumentando. Ah, eles adoram argumentar, né? É uma coisa de louco. E aí, no caso, então, quando a gente fala que não tem prazo de validade, que os pais também precisam refletir sobre a própria necessidade de se autoconhecer, né? Para poder ajudar esses filhos. Como que seria um caminho para os pais? Porque, então, a gente está falando aqui na escola, tem toda essa grade, tem todo esse apoio, os professores, as atividades, existem várias opções para os alunos. Mas e os pais que podem, de repente, eu sei que eu estou precisando, mas será que é um livro que eu tenho que ler? Será que é um profissional com quem eu tenho que conversar? Qual seria o caminho para ajudar esses pais a buscar esse autoconhecimento? Eu acho que primeiro o mais difícil, aceitar e acolher o próprio erro. Né? Às vezes você aceitar, não tá legal do jeito que tá. E acolher e aceitar o erro. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu sempre falo isso, que quando a gente tem alguma coisa no corpo, quando a gente tem uma inflamação, um corte, uma cicatriz, um roxo, um inchaço, uma dor, quando ele é visivelmente, e você vê que esse corte está aumentando, que esse vermelhão está aumentando, o que você vai? Você vai para o médico. Eu preciso ver o que está acontecendo. Tá visível, né? Tá visível. Mas tudo que se refere à dinâmica psíquica e emocional, você sente tanto quanto um corte profundo. Você sente a dor. Só que o ser humano tem a tendência de achar que ele vai resolver sozinho. Então, primeiro, acolhe a própria dor, acolhe o próprio erro e busca ajuda. Porque tem coisa que a gente não resolve sozinho. E hoje a gente está num momento de tecnologia de informação que tem podcasts, tem profissionais, tem cursos, tem literatura, tem informação imensa sobre vários assuntos. É claro que a gente tem que fazer meio que uma curadoria, porque tem muita coisa, tem muita porcaria, tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa de qualidade, né? Mas eu diria que assim, Débora, um grande parceiro para esse processo é a própria escola. Porque você está lidando com o seu filho, lá 1, 2, 3 adolescentes, a escola ela tem know-how
pela experiência, pela vivência, pelos profissionais que lá estão. Então, se um pai e uma mãe falam assim, me ajuda, o que você acha que dentro desse contexto, desse problema, o que eu posso fazer? Alguém vai indicar um bom profissional para uma boa avaliação, uma boa leitura, uma boa reflexão. Maravilha. Então, assim, num primeiro momento, acolhe, reconheça, não somos perfeitos, levanta, sacode a poeira e vai em frente. E em frente, começa por onde? Pela escola ou por uma pessoa de referência, um adulto de referência, que você confia. Sabe, a madrinha do seu filho, os pais do colega do seu filho, um tio. Entre em contato com isso e se movimenta. Não fica achando que vai resolver sozinho. Porque daí é uma consequência, a partir do momento que você consegue se tratar suas emoções, né? Principalmente pós-pandemia, né, Solange? Muitas pessoas, a gente ouve dizer, difícil. Né? Muito difícil. E os resquícios que agora vêm, né? Que tanta coisa que está acontecendo e que as pessoas não conseguem lidar, então emocionalmente muito abaladas. Então, reconhecer isso e buscar essa ajuda que vai fluir e ajudar os filhos também a conseguir, então, pensar e eu acho, na vida, Débora, né? eu lembro, na faculdade, eu tinha professores que falavam, olha, nosso espaço, para nós aqui, professores de vocês, foi aberta a britadeira. Vocês já terão um espaço mais tranquilo, um pouquinho mais pavimentado. Mas eu lembro, meus primeiros pacientes, era comum alguns não dizerem que faziam terapia. Né? Então, eles estavam lá em consultório. E, Solange, ninguém sabe que eu faço terapia. E ninguém precisa saber. Isso é seu, não precisa divulgar nada. Aí foi evoluindo, aí foi aquela fase do cu descolado. Eu faço terapia, eu conto para todo mundo, porque é aquela coisa porque daí virou moda. Que legal, eu faço terapia. E hoje a gente vê de uma forma mais, com mais discernimento, que é importante, que é significativo. Então, muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde entendem a dinâmica psíquica, né, e o valor dela. Claro. Né? Então, eu tenho alguns pacientes que fazem acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico junto. O mercado de trabalho percebeu que para o líder, né, por isso que eu tenho muitos projetos corporativos e o que diferencia meu trabalho é que na minha formação de liderança eu trabalho muito autoconhecimento. Porque se um líder não se auto-reconhece, não se autoconhece, ele não desenvolve outros, né? Se eu não desenvolvo meu autoconhecimento, meu conhecimento, como é que eu desenvolvo outros? Claro. E eu sempre falo nos grupos, ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. Então, hoje eu percebo os médicos, os profissionais, falando do autoconhecimento de uma forma, assim, muito bacana, mais leve, mais contextualizada, sabe? Ainda tenho receio, medo, não sou louco. Uma paciente mesmo, novinha, 22 anos, ela comentava comigo assim, se um dia precisar de ir para uma medicação, para alguma coisa, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, se um dia precisar, você vai aprender a lidar com isso, né? Então, tem um pouco esse estigma do profissional da psicologia, do psiquiatra, ainda tem. Mas é muito diferente. Eu acho que está ficando mais acessível. É muito diferente, é muito mais acessível, é muito mais tranquilo. Está menos rotulado, né? Menos rotulado, porque eu acho que os resultados, eles aparecem também de uma forma significativa. Sim. Né? Então, eu vejo pelo atendimento clínico. O grosso, os pacientes vêm por indicação, né? Você não, é claro que começo de carreira tem a divulgação, tem tudo aquilo, mas hoje é um processo de indicar, então... porque o outro, se está se sentindo bem, vai indicar. Por conta claro. do resultado, Sim. por conta da pessoa se restaurar, se posicionar de outra forma, lidar melhor com as adversidades e assim... Maravilhoso! Muito... A gente aprende demais, né? Só para fechar esse gancho, posso contar uma história? Qualquer coisa que você quiser. Que eu conto na sala de aula e conto nos treinamentos. Era uma vez uma floresta. E todo mundo sabe que o rei da floresta é o... Leão. Só que nessa floresta, eles tinham que escolher um novo rei, só que lá haviam 3 leões. Os 3 eram amigos. E nenhum deles queria se indispor um com o outro. Como resolver a questão? Eis que o macaco virou e falou assim, eu tenho a solução. A solução está na montanha difícil.
Vamos marcar dia e hora. Todos os leões vão subir a montanha mais desafiadora e difícil da floresta. Aquele que chegar primeiro será coroado nosso rei. E assim foi feito, marcado dia e hora, toda a bicharada para ver. O primeiro leão subiu, não conseguiu. O segundo leão subiu, não conseguiu. O terceiro leão subiu, não conseguiu. Instaurado de novo a dúvida. Quem será o nosso rei? A águia disse: eu sei quem deverá ser o nosso rei. Eu sobrevoava a montanha e escutei o que cada um deles disse. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão disse: montanha, você me venceu. O terceiro leão disse: montanha, você me venceu por enquanto. Você, montanha, já atingiu seu tamanho total. Eu, montanha, estou crescendo. Ai, que lindo, eu tô arrepiada. Muito Maravilhoso. Então, essa perspectiva a gente tem que ter. Nunca é tarde para aprender nada, despertar nada. Perfeito. Então, pais, quando olha o seu erro e olha que precisa mudar, preciso mudar? Ai, mas como é que eu vou fazer? Calma, você não consegue fazer ainda. Vai correr atrás. Vai procurar. Que vai dar. Vai dar super certo. Muito Vai dar bom. super certo. A gente tem amor pelos filhos, a gente tem, né? Então, tudo no final dá certo, com certeza. A gente precisa só ir buscar ajuda mesmo, se precisar. Ai, Muito bom. Maravilhoso. Tô aqui extasiada. Foi excelente, amei. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? A gente já falou tanta coisa, a gente fica até meio assim, né? Eu falaria horas. Ai, demais. Eu gosto muito de falar e acho que uma dica também para alguns programas, aí de novo, né, em sala de aula, quando eu faço esse trabalho de tecnologia e tal, os prejuízos, eu sempre mostro, fica a dica aqui para os pais que estiverem assistindo, o TED na internet, no YouTube, são aquelas palestrinhas rápidas, 5, 10 minutos, e tem um de um psicólogo chamado Adam Alter. É um psicólogo americano que fez uma pesquisa antes da pandemia. Ele quis fazer uma pesquisa em relação à influência e o tempo de tela, o quanto isso compromete a nossa vida. Então, ele pegou lá 2007, 2015 e 2017, antes da pandemia. Então, ele dividiu tempo de sono, tempo de trabalho social, tempo de sobrevivência. Tomar banho, comer, se alimentar e tempo livre. E aí, ele mensurou esse tempo livre em 2007, 2015 e 2017. Na palestra do TED, você vê os gráficos lá. O quanto esse tempo livre, ele foi quase que totalmente tomado por telas. E é essa a reflexão que ele faz. O tempo livre é importante para o autoconhecimento. O tempo livre é importante para a reflexão. Então, ele está todo ocupado por tela. Está lá no TED, para quem quiser assistir. Na aula de tecnologia, eu mostro para os alunos, falo disso. Tem a Casa do Saber também, né, no YouTube. E tem a palestra que eu também coloco em sala de aula para eles verem, de uma professora que o tema é celular, faz mal ou não? O que diz a neurociência? Ela traz uma série de situações e pesquisas que foram feitas em vários lugares para mostrar o prejuízo de dificuldade. Então, fica a dica aí para os pais darem uma olhadinha. Nossa, muito ricas. 3 eu dicas mostro maravilhosas. Nessa aula de tecnologia, eu sempre falo isso para os alunos. Aí, esse ano, né, eu tentei levar eles no auditório. É porque são muitos alunos, então às vezes é difícil lidar com o auditório. Aí terminou, eu falei, então vocês perceberam, né? Ah lá, tecnologia demais, não é legal, prejuízo. Então, vamos aproveitar 5 minutos e vamos brincar. Aí eu peço para apagar as luzes do auditório, a gente faz um esconde-esconde no auditório. A molecada Nossa, eles piram, né? Eles piram. Falei, então, tá vendo? Então fica um pouco menos no celular e interage, brinca, tal. Fico imaginando na cabeça desses meninos, nunca mais esquece uma aula dessa. Eles Nunca não. mais. Nunca mais. Esse eu vou dizer para você que é o meu desejo. Nunca mais esquece Que uma aula. fique na mente e no coração deles alguma Vira uma reflexão. memória afetiva, né? Eu acho, sabia? Por quê? Porque essa interação, Porque o aprendizado tem a ver com a emoção. Sim. Você não aprende se você não despertar uma emoção positiva. Perfeito. Muito E falar para eles no primeiro ano do ensino médio de autonomia, de profissão, de escolha, de obrigação, é muito pesado, denso. né? Eu preciso aliviar Sim. isso um pouquinho. Maravilhoso. Ai, Solange, amei. Posso dar outra dica? Por favor.
para as famílias de novo. Eu acho que alguns filmes que são bacanas. Isso. Tá na Netflix, O Dilema das Redes. Sim. Assista com o filho, que tem todo um olhar Muito diferenciado sobre profissionais da área da tecnologia, Exatamente. fazendo referências aos perigos. Perfeito. Então, assim, eu falo para eles em sala também, mas sempre que eu pergunto, é 1 ou 2 na sala que assistiram. Ah, tá. Então, para os pais que estiverem em casa, assista o Dilema muito das bom. Redes. Aquele filme que eu também uso em sala, O Menino que Descobriu o Vento. É a esse é coisa lindo. mais É lindo Tem o livro esse dele. filme, é lindo. É a coisa mais linda, O Menino que Descobriu o Vento. Extraordinário. Extraordinário. E aí eu vou indicar uma série também, que eu não sei... É uma série coreana, chamada Extracurricular. Opa, isso eu não tinha escutado ainda. O contexto é de um jovem extremamente capaz, extremamente inteligente. Só que por conta de uma série de problemas familiares, ele foi largado, ele meio que cresceu sozinho, ele faz escolhas erradas. E na série, uma das escolhas é que ele coordena um grupo de prostituição. Ele tem toda a estrutura. E aí, ele, na escola, conhece uma outra jovem que também com outros problemas familiares e eles fazem escolhas erradas e vai comprometendo a vida deles e vai virando uma bola de neve e vai indo. Então, essa série, sugiro, quem quiser assistir, assiste com os filhos para gerar um debate, bate-papo. né? Uhum. Porque tudo são potenciais inteligência e capacidade, mas que foi usado de uma forma que levou a escolhas que não foram legais. E aí vai embolando o meio de campo num nível... Aí é uma série que tem lá fica meio pesado, fica meio violento, mas eu acho que seria... Mas às vezes é necessário, né? Acho que seria talvez isso vá de reflexão. encontro com o choque de realidade. Eu, quando terminei de assistir a série, eu falei, meu, que bacana isso, assim. Como professora, eu fiquei pensando... Nossa, é muito legal o pai assistir com o filho, sabe? Tem muito material bom que nos ajuda, né, Solange? Tem muito material bom. Um livro muito fofo também, que eu acho que é muito bacana, que eu trabalho na sala de aula, é o Mindset. Sim. Né? Então, da mentalidade de fixa e desenvolvimento, é um livro bem conhecido. Tem aquele livro famoso, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Mas tem o livro Os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes, que foi escrito pelo filho do Stephen Covey, filho do autor. Que legal. Então, eu mostro esse livro para eles e muitas aulas eu monto em cima do que está naquele livro. Então, muitas conversas podem fluir ali de um jeito positivo. Tem um livro que eu gosto muito que chama Audaz. Que é as 5 competências essenciais para empresas e carreiras no futuro. E livros que você pode ler junto, os dois leem, os pais e o filho, e geram uma discussão em casa, geram um debate, né? O Audaz é muito bom. E um que eu adoro, aí teria acho que mais para os pais, que é Por que Sofremos? Por que sofremos? O autor é Luiz Henrique Boist. Se não me engano, Por que Sofremos? Aí ele traz uma série de situações, né? O quanto a diversidade vai fazer a gente crescer e tal, mas ele traz pelas perspectivas religiosas. Então, ele trata tal situação e mensagem pela perspectiva do cristianismo, do islamismo, da cultura Bahá'í. Interessante. Então, é uma graça esse livro. Interessantíssimo. O autor já esteve conosco em planejamento. Que legal. Maravilhoso. Como dizer? O que dizer? É agradecer demais a você que só enriqueceu aqui esse bate-papo com a gente. Eu posso dar uma dica? Pode, claro. Eu até trouxe o livro, porque eu acho que podia... Esse livro é um livro que eu li no final da minha infância, no começo da... Tinha um negócio chamado Clube do Livro, nem sei se existe mais. Acho que existe. Eu li esse Clube do Livro, que 1985, entregando a idade aqui. Não, mas você leu mais tarde. Não, acho que 89 que eu li. 100 Dias entre o Céu e o Mar, né? Um livro do Amir Klink, no qual precisa ter muito autoconhecimento para você ficar ilhado dentro de um barco no Oceano Atlântico, cruzando o Oceano Atlântico da África,
ao Brasil, né? E eu acho que o interessante desse livro, um maravilhoso livro, é uma metáfora da vida, assim, né? Ele tinha certeza que o barquinho dele iria virar durante a travessia. Muito instável o mar, esse barco iria virar. Então ele falou, eu não posso entrar numa viagem dessa sem montar um barco que eu não saiba desvirar durante o percurso. E batata, isso aconteceu durante o trajeto dele. Ele virou várias vezes. Então, assim, é uma metáfora da vida, né? A gente vai virar, a gente vai cair, a gente vai... Assim, tem que aprender a desvirar. E uma outra, que amarrando também a história, a filha dele saiu no Roda Viva desta semana, na TV Cultura, que seguiu o caminho do pai. E o que o pai fez? Eu não vou te ensinar. Você vai ter que aprender sozinho. Perfeito. Né? Então, assim, dentro daquela questão da resiliência familiar. Perfeito. Né? Então, eu comprei o livro dela, eu vou ler o Nós que eu comprei para ler, porque eu também adoro os livros do Amir Klink, agora eu vou ver a Tamara Klink. Então, é algo que amarra um pouco, né? A questão do autoconhecimento, você tem que ficar sozinho, ilhado, ela também. E, ao mesmo tempo, o pai sabia todos os caminhos que podia. Falava, pega o meu barco e vai. Ele não deu o barco Não dele. vai por aqui, vai por ali. Ela teve que construir o barco dela. Construir não, comprar o barco dela, adaptar o barco dela, porque ela ficou hibernando na Groenlândia por meses lá sozinha. E é uma referência. Perfeito. Né? Isso me faz lembrar. Quando eu trabalho resiliência na sala de aula, eu trabalho o conceito, a gente discute, depois eu faço uma pergunta. Quem, na sua opinião, é resiliente? Quem você conhece e por que você acha? As histórias que os alunos trazem é incrível, porque eles trazem as histórias familiares. Sim. Isso é muito legal. É muito rico, né? Porque meu pai veio assim, passou por tal problema, e agora está assim, minha mãe teve problema de saúde, assim, assado. As histórias são incríveis. Incríveis. É muito legal. Que legal, né? É muito legal. Ai, que lindo. Muito obrigada. Que bom, Foi um episódio fico feliz. delicioso, acho que muito Ótimo. rico, né, amor? Bom. Que bom. Estamos muito felizes. Muito obrigada e que seja a primeira de muitas visitas suas aqui Que ao Pode bom. Tudo Vai Sair. Muito feliz. Bom. Ai.